Bom, otimizando o máximo o tempo, Vossa Excelência há de entender que eu vou resumir e condensar as respostas, até porque é o avançado da hora. Mas vamos seguir uma sequência lógica. Esperamos. Vamos seguir uma sequência lógica aqui de respostas para não deixar lacuna nenhuma. Então, o primeiro questionamento do deputado Paulo Ganimi foi no sentido: recomeçar o Brasil do zero? Não, absolutamente. É possível, só é possível uma nova teoria, uma nova ciência, postulados, ciência policial, para pegar o que está aí e respeitar toda essa experiência que chegou até aqui, inclusive as tradições de cada corporação. Então, a nossa proposta é conseguir fazer o que SUSP nenhum consegue, PRONASSE nenhum consegue, e da forma mais respeitosa possível. A apatia dessa Casa de Leis, que há 31 anos não define lei orgânica para cada corporação e a linha de atuação de cada uma, então é pegar e compatibilizar isso tudo, é trazer ciência policial para mostrar que é possível. Que o que um dos filósofos já falou, que eu citei ali no final, Immanuel Kant. Vamos pegar o conhecimento empírico e unir ao conhecimento puro. Então, essa é a proposta, com toda a técnica que tem aí, respeitadas as atribuições constitucionais. Exemplo mais clássico é isso. Está surgindo uma polícia emergente, que nós imaginávamos que ela fosse passar por um 4-4 antes da polícia penal. Nós pensávamos que a Guarda Civis Municipais fosse se transformar em polícia, e já tem uma mídia muito grande em cima disso. Não. Por tramitação dessa casa, semana passada criamos a Polícia Penal, o parágrafo 5º-A, e nós temos uma nova polícia. Nós ainda não estruturamos a Polícia Ferroviária Federal. Então, nós temos que pegar o que está pronto aí e, com muita ciência, mostrar que essa estrutura pode progredir e ganhar. Polícia Federal não é só Lava Jato, Polícia Civil não é só isso. Já enaltecendo o trabalho das polícias civis, e sem fazer muita referência à minha cronologia na segurança pública, quando eu entrei na época ainda da ditadura militar, quando eu ingressei na Polícia Federal, a Polícia Civil, ela era que gerenciava os portes de armas nos estados. Ela era a Polícia Civil que cuidava da segurança privada. E foram 2 crises presidenciais e essas competências passaram para a Polícia Federal. Hipertrofiou um órgão que já não se contenta mais em suas atribuições. Então, a Polícia Civil tem muito a perder, se não somar nessa luta de um consenso, de buscar essas soluções. Vai ficar ao sabor de políticas governamentais. É possível, sim, partindo do que já está aí, buscar a ciência policial e redimensionar. A minha proposta é muito mais ampla. O meu trabalho, que assusta os meus colegas mestres e doutores, é em se criar 25 polícias, 25 agências policiais. IBAMA seria uma, e contemporizar. Respondendo, já aproveitando para responder a pergunta do ilustre presidente, deputado subtenente Gonzaga, tipo e território. Sim, faz parte do postulado da minha teoria da transdisciplinaridade. A Polícia Federal já atua assim. Qual é o território dela? Nacional e atividades internacionais. Quais são a competência dela? Qual é a competência dela? Está descrito na Constituição as competências da Polícia Federal, e não há conflito nenhum. E durante a palestra eu citei um exemplo claro. Combate ao contrabando é da Polícia Federal, em detrimento da atividade que a aduana faz. Isso é possível. Então tem que se dimensionar e não parar de ficar colocando à frente das guardas civis municipais um policial, um coronel aposentado para gerenciar uma polícia emergente e suprimi-la numa atividade. O que nós temos que fazer é olhar o que precisa de combate, de controle da criminalidade de um pequeno município até as grandes capitais. Nós não vamos resolver o problema do Rio de Janeiro se nós não olharmos que a maioria das cidades brasileiras não tem um aparato policial. E pararmos de falar, o consenso que nós buscamos não é no sentido de jogar metade da culpa para o Ministério Público e para o Judiciário. Operadores de segurança pública têm que falar de segurança pública. Eu quero parar de ouvir secretário de segurança falar que o problema da segurança pública é a miséria, é a má distribuição da renda. Quando a Constituição de 88 foi outorgada, a distribuição da renda era pior. E de lá para cá são 60 mil homicídios por ano. Então a renda aumentou e os crimes aumentaram também. Se 6% do PIB não é o bastante, é óbvio que não é o bastante. Isso é maior do que o PIB uruguai, mas para um país igual ao nosso é muito pouco, de 210 milhões de habitantes. Então, isso tem que ser reformulado. Falta recurso, mas, basicamente, não é só ter mais recursos, é gerir bem esses recursos. Os recursos para a segurança pública estão sendo jogados pelo ralo, por cargos na atividade de polícia que monopolizam o poder
e não se especializam naquilo que tem. Liderar essa grande mudança e gerir bem recursos. É isso que está faltando. Suicídio na área policial não é um problema, é o sintoma de órgãos mal gerenciados, né? Seguindo agora. Então, o ilustre deputado Reginaldo, soluções complexas, olha, não adianta tentar essa casa querer reformar o judiciário, como foi a emenda constitucional 45, e chamar os juízes para debater isso. Sim, ouço a opinião deles, mas quem tem que definir é o mens legis aqui. O Código de Processo Civil de 2015, ele já saiu em 2016, com 1 ano de vacatio legis já modificado. Por quem? Pelas instituições de juízes, pelas corporações de juízes, pelas associações. Não é assim que se faz. Tem que buscar quem define, é essa casa que vai definir. Aqui não tem que se contemporizar choque de leis ou ponderação de princípios. O mens legis nunca erra. Ele é o reflexo da opinião do povo. E está aí a sensibilidade de captar. Então, rapidamente respondi essas 3 perguntas. Ao nobre palestrante, o delegado Rodolfo Latesa, eu quero uma mensagem de muito respeito, meu conterrâneo capixaba, é uma satisfação. A UVV tem me aberto as portas, eu tenho posições ideológicas e doutrinárias radicalmente contrárias ao professor Henrique Herkenhoff, um grande nome, ex-secretário de Segurança, mas nós dialogamos bem. Ele é o vice-presidente da Comissão de Segurança e ele não quer ouvir falar em ciclo completo e carreira única. Não quer falar nisso, mas eu, com muito tato, como eu tenho trazido para essa comissão, a possibilidade de uma abertura, de mudança, de um posicionamento. Então, qual a palavra de grande respeito que eu quero trazer aqui para o senhor como um grande líder? Nós estivemos em Sergipe, em 2 datas sequenciais. O senhor foi e defendeu uma realidade ideológica da própria categoria da ADEPOL. Eu fui em seguida dizendo que era o primeiro passo rumo à modernidade. O nosso respeito está aí mantido e tem que seguir. E continuo afirmando nesse sentido. As imagens que eu usei aqui, se eu quisesse agora mostrar para os senhores como é que funciona, que eu também sou especialista nessa área de direito cibernético e crime cibernético, e começasse a entrar num sistema de net e mostrasse todas as imagens, não viola direito autoral de ninguém. A partir do momento que colocou, a não ser que se faça alguma referência. Então, toda essa plateia e toda essa nobre mesa diretora sabe que as imagens que eu coloquei foram de forma mais respeitosa possível e eu os coloquei no patamar da minha mais alta consideração. É uma discussão acadêmica, que eu me sinto em casa, mostrando para os senhores que o meu papel aqui é altruísta. Eu não estou aqui defendendo corporação nenhuma. Eu já me aposentei, a minha aposentadoria especial voluntária já saiu há 5 anos atrás. E eu falo para os meus colegas causídicos, olha, eu sou um fenômeno novo a ser estudado. Eu trago conhecimento empírico da polícia e só tenho 5 anos na advocacia criminal. Então, essa realidade tem que ser redimensionada. Então, com todo respeito, as imagens das delegadas foi no sentido de mostrar a precocidade do acesso às atividades policiais. Foi um elogio aquilo, assim mesmo, porque, na sequência, eu mostrei a figura de um delegado, de um agente de investigação, dos emblemas, dos nobres emblemas das corporações. Então, foi nesse sentido, foi respeitoso. Eu tenho uma palavra final com relação a isso. Eu acredito que quem comanda a segurança pública nesse país teve, da chegada do príncipe regente até agora, a oportunidade de modificar, de dar um serviço público de qualidade, que é a segurança pública, e, em determinado momento de crise, liderar essa mudança. Se isso não foi feito até agora, e eu tenho esse testemunho que eu trabalhei 30 anos na área de segurança pública e 5 como militar, então eu ainda tenho uma proposta de consenso, que é o subtítulo do meu trabalho. Essa busca do novo pacto, delegado Rodolfo. A proposta é essa. Em qualquer estrutura proposta, a minha nova teoria com 4 postulados e tudo tem aqui dentro, se essa Casa de Leis resolver implementá-la, eu particularmente garanto que em 5 anos se vê resultados, e se isso tudo for implementado, aqui tem proposta de mudança do Código de Processo Penal, aqui tem proposta de mudança da Constituição, aqui tem uma proposta de que as categorias e os segmentos se sentem ao redor de uma mesa redonda para discutir. E a minha proposta de conciliação é essa, me tenha como um aliado. Se essa estrutura toda for implementada, para que haja um pacto nesse sentido, dê aos delegados e aos coronéis o topo dessa nova carreira.
Agora, não venha botando obstáculos para a ciência policial. Não, porque eu ouço da base isso. Não, porque o nome delegado está incutido no sangue do povo brasileiro. Mas que é isso? Que absurdo é esse? Se o mundo inteiro tem no postulado da segurança pública o oficial de polícia, se a BIM, que é uma instituição nova, tem o oficial de informação, o oficial da BIM, se os oficiais de justiça estão aí, por falar nisso, o oficial de justiça precisa de porte de arma e poder de polícia. E uma coisa que eu vou dizer aqui para os senhores, que só a ciência traz, vamos parar de usar o termo polícia judiciária. Eu cito na minha obra o tempo todo polícia judiciária, porque é uma interpretação dos artigos que eu faço da Constituição. Nós temos que ter nesse país uma polícia de investigação, porque o termo judiciária volta lá em 1808. Era uma polícia que era um alcaide que tinha poderes instrutórios de juiz e de polícia. E o nosso constituinte, que nunca erra, importou isso do direito português e espanhol. Só que o hermeneuta que foi falho, o hermeneuta não se preocupou com as notas de taquigrafia. E a Polícia Federal foi estruturada, que era uma polícia para ser administrada por 6 cargos, por um único cargo. Se espelharam aonde? Na Polícia Civil. E agora a Polícia Civil quer se espelhar na Polícia Federal. São hermeneutas da área administrativa? Não, não é assim. É a vontade do legislador que está aqui. É nesse sentido que tem que ser definido. Então, ilustre delegado Rodolfo Laterza, como representante da sua categoria, meus respeitos, tem diversos amigos na Polícia Civil, faça esse trabalho todo com muito altruísmo. A minha proposta, se esse sistema for implementado, coloque delegados e coronéis, mas não com esse nome delegado, não com o nome coronéis, que o postulado diz em oficial de polícia. Coloque eles no topo da carreira, porque em seguida vai precisar de concursos, e parar com essa ideia que o problema da segurança pública é mais concurso, mais recurso, mais verba, mais carro, mais computador. Isso não resolve nada. Não resolve o problema da segurança pública brasileira. É uma nova estrutura, uma estrutura baseada na ciência policial. Muito obrigado e os meus mais sinceros respeitos. Muito obrigado, professor Darossi. Pergunta ao deputado Reginaldo, deputado Paulo Ganimi, se pretende fazer uso da palavra. Não, só para... Eu não conheço muita obra do professor, mas quero ler. Mas no final eu concordo.